Se você pega e naquele país é ilegal pedofilia, você está sujeito às sanções daquele país. Isso é evidente. Você não tem como escapar. Agora, eu não acho que de repente você tem que ter, como na China há, bloqueios, sabe, para diversos sites, simplesmente porque alguém discorda da tua opinião. Eu acho que a internet é um lugar, sim, tem que ter algum tipo de respaldo. Isso ainda, na minha cabeça, ainda eu não consigo imaginar, só consigo imaginar através de um marco civil regulatório para a internet. Sempre que você tem um mecanismo onde tem bidirecionalidade, ou seja, você é tanto produtor quanto consumidor de conteúdo, você está fadado a isso, de ter pessoas que utilizam a ferramenta da forma inconveniente, de uma forma que não deveria ter sido utilizada. Agora, eu acho muito assim, uma perda de liberdade absurda, uma perda de produtividade absurda você ter uma lei que regule o que você pode acessar, e pior, que seja policialesca a ponto de guardar toda essa informação do que você acessou durante 2 anos, um provedor de serviço, e ter acesso a essa informação. Quem tem acesso a essa informação? Né? Aliás, hoje se você tem um celular, que você está mandando dados GPS para todo canto, como ele estava colocando aqui a questão do Facebook e do Google, né? E, assim, eu não estou querendo entrar muito nessa questão do direito, porque vai fugir um pouco do nosso tema aqui, que é a arte, né? Mas a gente discute aqui a liberdade da expressão. Eu acho que liberdade de expressão, claro, você não tem liberdade de expressão absoluta. Sempre você tem que ter algum mecanismo para ponderar aquilo. Eu não acho que existe a necessidade de um Estado policialesco todinho criado para fazer isso. Eu acredito muito mais na educação. Como? A Volkswagen, um tempo atrás, ela produziu uma campanha belíssima, chamada The Fan Theory, que era basicamente o quê? Os espectadores mandavam sugestões de coisas, de como elas podiam mudar o comportamento das pessoas. E eles fizeram uma coisa fantástica do ponto de vista artístico. Eles pegaram um metrô, acho que foi da Suécia, não me lembro. Eles queriam fazer o seguinte, eles queriam fazer as pessoas subir uma escada física no lugar de subir a escada rolante. Para evitar o quê? Para que as pessoas tivessem mais o exercício de ter que subir a escada, né? E eles se perguntavam, bom, como é que a gente vai fazer para que essas pessoas deixem de ir pela escada rolante e subam pela escada convencional? Se a gente pensar desse ponto de vista intervencionista, né, como o Foucault chama do vigiar e punir, eu acho que você cai numa coisa de, sabe, eu vou criar um Estado policialesco para fiscalizar quem está subindo pela escada. Só que aí eu vou ter que criar um outro Estado para fiscalizar quem fiscaliza quem está subindo pela escada. Aí eu vou ter que criar um outro Estado para fiscalizar quem fiscaliza quem sobe a escada. Eu não acho que essa seja... E parece que todo o nosso sistema jurídico está fadado a seguir nessa linha de raciocínio, que eu acho um fracasso terrível. Eu acredito muito mais no modelo que a Volkswagen tentou vender, que foi como? Foi que eles fizeram. A questão da teoria da diversão, como eles chamaram, foi: será que um comportamento positivo, será que algo artístico, será que a educação pode estimular as pessoas a ter um comportamento diferente? E o que foi que eles fizeram? Eles pintaram uma escada todinha, como se fossem teclas de piano, e colocaram uma câmera suspensa. Eu tenho aqui um videozinho, posso passar depois. Colocaram uma câmera aqui na lateral, e a câmera ela usava processamento digital de imagens para saber em que tecla da escada você estava. E cada tecla emitia um som. Então, pronto, você pisava no primeiro degrau da escada, você escutava um tom. Você ia passando pelo segundo, escutava outro tom. E assim sucessivamente. Então você vinha até pessoas mais idosas deixando de subir pela escada rolante para subir pela escada convencional. Então, assim, claro que tem que ter um Estado fiscalizador, porque o mundo não é um lugar cheio de arco-íris, ensolarado, bonitinho, não. Tem muita coisa repugnante acontecendo. Mas eu acredito muito nessa questão da educação, sabe? Da educação como formador, da arte, né? Porque às vezes a gente, de repente, eu acho que às vezes a gente até peca nisso, sabe? A gente força uma criança, de repente, que sabe dançar muito bem e quer seguir num balé da vida, você força o cara a estudar matemática, assim, o cara queria aquilo. Ou você força alguém que quer pintar, alguém que gosta de se expressar através da pintura, porque a matemática é uma forma de expressão. Alguém que gosta de se expressar de uma outra forma, às vezes a gente forma pessoas que estão com uma viseira, sabe? Direcionadas somente para a mesma forma de pensar. E assim, na minha opinião, eu acho que não cabe uma intervenção na internet. Não, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que estar sujeito ao marco civil. Você não tem um conjunto de direitos e deveres que você tem que seguir? Você deveria ter o mesmo para a internet, mas não um Estado que sabe, que seja como na policialesco. A intervenção que você fala no sentido artístico existe muito. Exato.
Intervenção urbana intervenção de site. Tem Occupy Wall Street, né? Que tá rolando agora. Tem um projeto Occupy para ocupar a internet. A galera hackeando a galera do Free Art and Technology. Que eles hackeiam o site e botam um bocado de GIF. GIF é aquelas imagens animadas, para quem não conhece. Dos caras levantando banho assim. A internet, não sei o que, só isso. Aquela site Casa Branca, não sei o que. Tem uma lista lá de todos os sites que eles fizeram. Mais de 800 ou 80 mil sites. A galera botando tudo os GIFs lá. Pronto, intervenção. E existe gente fazendo isso. E eles, para você colocar o seu. Eu tenho lá o plugin que você baixa e pode colocar no seu site. Mas tem a galera que tá hackeando mesmo, não. Vai bater você, velho. Pronto, é um projeto artístico de intervenção na internet, nesse caso. Existe. E é um meio válido também. Voltando à questão. Nossas vidas tem. Exato. Mas tem vários projetos interessantes nessa. Tem que secar, bote Occupy Internet. Você vai ver lá os sites e os GIFs da galera. Então vamos abrir agora um bloco para perguntas da plateia, né, para incitar a discussão. Olha aí, ó. Valeu. Você falou aí dessa coisa, né, da legalidade, limite e tal, liberdade, e eu acho que tem tudo a ver com a questão da arte, né? Mas aí, essa semana eu estava preparando uma aula de filosofia para dar para o terceiro ano, e a gente estava falando justamente dessa coisa na Grécia, né, que chegou um momento que a coisa equalizou, né, para um pequeno grupo de pessoas, né, mas pessoas com atividades diversas, mas eles tinham o direito de falar, de se expressar. E aí, voltando para os dias de hoje, o que eu percebo é o seguinte: a gente passou aí por vários sistemas de governos e tal que impediam a liberdade. E a gente pega o exemplo de Don Quixote. Se vocês lerem o início de Don Quixote, é engraçado, porque o cara faz toda uma explicação, né? Vários nobres dando concessão para o cara poder escrever aquela obra, entendeu? Então tem toda uma história, né? E aí a gente precisa ir lá para a Espanha, semi-medieval, vem para cá para o Brasil, né? A gente acabou de sair de uma ditadura, a gente ainda tem vários traços. E aí eu acredito que, né, como ele comentou, o Pedro comentou aqui, que algumas invasões hacker, ou cracker, né? poderia ser intervenção artística. Eu acho que não, né? Porque eu acho que aí, voltando à coisa lá da Grécia, né, quando a coisa se popularizou, né, chegou um nível que, quer dizer que eu posso falar o que eu quero? Aí começou a chegar uma galera que se aproveitou da palavra, né, da linguagem. E eu acredito que a linguagem, que o que está nivelando classes, sexos, raça, crença, tudo é esse bicho aqui, entendeu? Essa coisa aqui que está equalizando. Por mais que nós temos crenças diferentes, enfim, várias coisas diferentes, desigualdade social, enfim, mas quando a gente chega naquele ambiente, todo mundo está plano, né? Mais ou menos plano. E aí, como ele colocou, como é que a gente pode chegar, né? Eu acredito que no mundo que fale mais de arte, eu acredito que seja uma arte no sentido de você ampliar a sua consciência, né? Você perceber o mundo de uma forma diferente, você querer um bem, né, melhor, não só para você, não só para você chegar lá no site da Casa Branca e dizer, botei meu tag lá, que nem o cara bota, né, só para um prédio bem alto, bota o tagzão lá dele. E aí, meu irmão, é só isso, tá ligado? Só para isso você está usando essa ferramenta aí, a palavra, a linguagem, enfim, o que quer que seja. É para isso que serve a sua liberdade, é isso, é arte. Então eu coloco essa questão. O grande problema é que nem todo mundo tem a consciência que você tem, entendeu? Que, assim, geralmente quando você... eu não sou a favor de fazer essas políticas aí na internet, mas... as pessoas às vezes não têm conscientização do que realmente é o movimento e vão por causa da baderna, entendeu? Porque eles acham engraçado, não têm a consciência do que eles realmente estão fazendo.
Eu parto do princípio que para tudo que você for fazer, independente se for protesto ou algo do tipo, você tem que ter organização e saber o porquê que você está fazendo isso, entendeu? Então eu parto muito desse princípio aí, que você tem que ter a organização e a consciência. Agora, infelizmente, a consciência não é o que eu posso pegar e colocar na cabeça de uma pessoa. Isso parte de cada um. Então esse é o problema, entendeu? O problema não está na tecnologia nem na arte, está no ser humano que está usando isso de forma erroneamente. Acontece. Essa tecnologia, né? A gente não pode negar que existe um espaço de expressão, assim, que nem tudo pode ser ilegal. Assim, nem tudo, como o Wilson está falando, ele colocou o negócio dele no contexto porque ele quis, porque ele concordava com aquilo e ele optou por aquilo. E está usando esse é um canal, né? Mas nem todas as atividades, eu não digo para que tudo que existe de ativismo, né, assim, usando a web seja ilegal, nem nada do tipo, não. Diferente disso. Outro caso, mas assim, é inegável que existe, que é importante, ferramenta poderosa de intervenção. Outro exemplo é o caso do vírus dos reatores nucleares iranianos, né? Que a galera escreveu um vírus que foi espalhando para desativar. O objetivo do vírus era desativar, infectar. Eles sabiam qual era o modelo lá de uma máquina específica das usinas nucleares iranianas, e quando esse vírus chegasse numa máquina daquela, ele gerava, meio que mandava a máquina trabalhar muito para que desse problema, queimasse, e aí o objetivo era tentar gerar o máximo de prejuízo no programa nuclear iraniano. Eles conseguiram, usando a internet. Essa, no caso, foi eu não lembro o que foi, mas a questão é essa, é poderoso e existe espaço, né? É preciso haver realmente bom senso para saber usá-lo. Sou arte educadora, trabalho com crianças, adolescentes e jovens. Crianças a partir de 5 anos de idade até jovens de 28 anos, né? Hoje eu busco com a tecnologia essa informação para poder me dar bem com eles, né? Então eu percebo o seguinte, eu achei interessante na questão da desmistificação, porque eu busco, estou fazendo inclusive agora um curso de formação, né, lá no UFRN, de desenho em 3D. Então para mim é muito novo, tudo que diz respeito a tecnologia, computação, aquela coisa toda que eu acho que eu fico assim diante de tudo isso, né? Então eu achei interessante quando tocou nessa questão da desmistificação. E eu vejo o pouco conhecimento que eu levo de tecnologia para essas crianças, esses jovens, numa escola pública, porque eu trabalho numa escola pública nas Rocas, praticamente na periferia da cidade, e essas crianças, elas é quem desmistificam para mim, porque o pouco que eu levo, eu fico surpresa quando eu levo para o laboratório. Essas crianças, eu ensino um pouco, depois eles é quem me ensinam, porque eu dou o toque, eu digo, puxa, parabéns, né? E eles fazem coisas que eu fico assim. Então eu digo, eu vou buscar conhecimento, né? Então estou fazendo esse curso, estou achando interessante. E aproveitando essa mesa assim tão competente de cientistas, mestres, doutores, né? E parabéns. Eu pergunto para vocês, eu como arte educadora de ensino fundamental, ensino médio para esses jovens que não têm acesso, o que vocês diriam? Estrutura, tudo que lá nós temos 15 computadores, só está funcionando 6. E a gente faz um rodízio para essas crianças, entendeu? Bom, e está muito bem, porque tem escola que não tem nenhum, né? Exatamente. Então a minha pergunta é o seguinte, o que vocês diriam para mim? Como eu posso, e assim eu vou multiplicar para outras pessoas, dentro desse conhecimento, que eu poderia fazer melhor com esses, que programas, né, existem, que possam oferecer, que eu possa informar, e que eu acredito que eles até saibam muito mais do que eu, mas eu estou perguntando, não é para melhorar mais a minha prática. Obrigada, tá, pela... Professora, muito obrigado primeiro pelos elogios da mesa, acho que palavras de todos aqui, né? Mas eu não poderia, eu queria mostrar uma coisa, um vídeo, da discussão anterior,
mas que vai entrar na sua discussão, certo? Deixa eu só colocar esse vídeo rapidamente para a gente assistir.
queria deixar rolar aí os créditos só para... Eu só coloquei esse vídeo, professora, porque eu acho que pega dois ganchos muito bons. Primeiro, as ferramentas. Um dia desse eu estava dando aula e era um curso de edição de áudio e vídeo, e um aluno me perguntou: professor, como é que eu vou fazer a sonoplastia do meu vídeo? Como é que eu vou usar essas coisas? Eu dei duas respostas para ele. Primeiro, você vai assistir o Vermelho como o Céu, você vai ver como é que o cara fazia isso com um gravador de fita magnética, com um rolo que ele tinha que cortar e editar. E segundo, você vai olhar para o seu celular em cima da mesa e vai entender que isso é uma ferramenta muito poderosa, muito mais do que você possa estar imaginando agora. Mas o que eu acho fantástico nesse vídeo é que ele pega alguns ganchos interessantes. Ele pega a questão do teatro do excluído, ele pega uma série de coisas interessantes, e uma dessas coisas muito interessantes é que é o seguinte: se você olhasse em volta, que eu não sei se dava para ver muito pela iluminação, mas se você olhasse ali, não sei se deu para ver muito bem, ao redor tinha mais, eu acho que dava para fazer aquele efeito do Matrix, o bullet time, porque tinha uma câmera a cada grau ali que você tinha gerado, e mais 360 câmeras de celular filmando aquilo ali, todo mundo em tempo. Esse cara, claro, ele só pegou de uma imagem, mas tinha mais câmera filmando ali do que muitas vezes no estúdio de TV. Então assim, é isso que eu quero trazer para a discussão. Com a tecnologia hoje, né, com o celular, quando a gente fala de computador, a gente fica muito amarrado em falar disso aqui. Mas com o celular hoje, você faz um trabalho fantástico. Você edita, produz, edita, distribui um vídeo, um áudio. E ele, se quiser, faz isso de forma remota. Então assim, o que eu acho fantástico nesse vídeo é porque, primeiro, você vê a sociedade indignada com a situação que acontece no real, se manifesta, realiza uma intervenção, grava isso com os recursos disponíveis, e no final alguém grita: põe isso no YouTube, né? Então assim, esse senso de coletividade, esse senso de contribuição, esse senso de produzir conteúdo para uma comunidade, isso é muito importante. Isso formou muitas coisas, e uma dessas coisas que eu acho que talvez faça com que a gente esteja junto aqui hoje nessa mesa é a questão da discussão do conhecimento livre, do software livre, né? Que é uma das coisas mais importantes talvez, que nasce desse senso de colaboração, desse senso de comunidade. Eu só diria o seguinte: hoje com o seu celular a senhora faz tudo isso que a gente vai falar aqui de repente, né? Então assim, eu não vou falar de ferramentas, eu só ia falar de uma chamada Processing, né? Mas eu vou abrir a discussão em cima da sua questão, das ferramentas para a mesa. Mas assim, isso pega dois ganchos: a liberdade de expressão, né, e a questão das ferramentas, tá? Aí eu vou passar aqui só pela ordem de inscrição para o Marcelo. Tentando responder a pergunta do nosso amigo. Meu nome? Seu nome? Elizabeth. Antes eu queria agradecer pelos elogios também, dar os parabéns pela sua iniciativa, né, de estar procurando aprender tecnologias novas para poder passar também para os seus alunos. Eu só não concordei uma coisa, quando a senhora falou que era só professora. Não é só professora, não é só arte educadora, né? O seu papel é mais importante, mais digno do que a maioria das outras profissões que existem. E eu acho que o que a senhora pode passar antes de tecnologia, talvez às vezes a gente não tenha uma certa limitação, não desconhece alguma tecnologia, mas seu papel talvez seria mais importante do que isso, passar padrões morais e éticos que poderiam guiar as crianças que já têm um bom encaminhamento na área de tecnologia a utilizarem bem a tecnologia. Acho que isso é tão importante quanto ensinar a tecnologia propriamente dita. Só um comentário a respeito disso. Eu acho que o que impulsiona, como ela falou, né? Às vezes ela vai mostrar a ferramenta para a criança e daqui a pouco a criança está ensinando para ela, como ela mostrou. Eu acho que o que impulsiona as crianças a aprenderem tão rápido é a curiosidade. Então, quando você tem curiosidade de aprender alguma coisa, você vai a fundo naquilo e rompe algumas barreiras. Certo? Que a barreira do eu não sei mexer, eu tenho medo de quebrar. Entendeu? Eu vejo isso dentro da minha casa porque assim, meus pais não mexem tanto com informática. Quando eu peço para ele, vai acessar aqui uma conta, não, eu vou mexer, vai pegar vírus. Tudo dele vai pegar vírus. Se eu botar a mão, pega um vírus. Entendeu? Então,
acaba com isso. Computador, tudo que você faz, você consegue refazer tranquilamente, certo? Então, assim, eu sou um exemplo de uma criança que começou a aprender com didática e informática. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, certo? Lá também eu tinha um laboratório que lá tinha 12 máquinas onde 4 funcionavam, ou 5. Mas o que acontece? Isso não é a realidade só daqui, né? Lá em João Pessoa também acontece isso. Aí o que acontece? Foi obrigado a ter iniciativas de pessoas de fora, alunos da universidade, tiveram iniciativa de palestrar cursos para os alunos do ensino fundamental, onde eu era um desses alunos. O que aconteceu muitas vezes? Os professores com medo, não sei mexer, não vou saber ensinar, não vou saber isso, não vou saber aquilo, mas você facilmente pode mostrar e introduzir os alunos nessa realidade, entendeu? Independente da disciplina que você lecione. Entendeu? Se você leciona história, o que não falta é vídeo do YouTube que possam mostrar de forma assim melhor as crianças aprender. Física, o que não falta é experimentos, entendeu? Então uma boa forma da criança aprender é visualmente. É comprovado que quando você está ouvindo e vendo, interagindo, você absorve mais rápido. E principalmente para a criança. Você quer comparar, você dar uma aula para uma criança de, por exemplo, uma física, e você está falando aqui, olha, o grau de inclinação aqui para você jogar um canhãozinho aqui, dar um tiro maior, a inclinação aqui é 45 graus. Ela vai decorar aquilo, é 45 graus. Por quê? Ela não sei. Porque minha professora disse. Agora existem softwares na internet muito simples, joguinhos. Existem jogos, é um exemplo bem fácil, aquele Angry Birds. A criança pega aquilo ali, joga, ela puxa muito para baixo, vai muito alto. Eita, foi alto demais. Porque eu puxei demais para baixo, vou diminuir um pouquinho aqui. Ela já está tendo noção de física ali, de inclinação. Por mais que ela não tenha consciência ainda, mas ela já está se adaptando àquilo, certo? Então, quando ela for estudar o que é a inclinação, ela disse, eita, eu sei como é isso que eu vi no Angry Birds, eu mexi, puxei mais para cá, agora eu sei que eu estou aumentando o grau e está aumentando a distância, ou está diminuindo. Então, as coisas simples você pode introduzir nas suas aulas. Por exemplo, tem pouco computador, divide a turma, certo? Faz lá, cansei de fazer isso, sentava 2, 3 juntos e ainda assim tem que dividir, porque pelo menos na escola pública que eu estudava era 80 numa sala, então é complicado, né? Então você divide a turma, vamos ter uma aula diferente hoje, vamos aqui na internet, vamos pesquisar a imagem, vamos fazer isso. Interessante eles estar vendo, eles terem contato. E pode ter certeza que quando você colocar a ferramenta na mão dele, eles vão começar a mexer e aprender tudo, mais rápido que a gente. Porque criança tem uma curiosidade enorme, ele vai começar a mexer daqui a pouco, está sabendo mais que a gente. Então, assim, a principal iniciativa é isso, introduzir ele nesse meio. Professora, antes, a senhora pediu se tinha uma coisa para falar para a senhora. A única coisa que vem na minha cabeça é muito obrigado. Não vem outra palavra, sério. Então, eu acho que falar para a senhora o que fazer não precisa, a senhora já está fazendo. Eu acho, muito, com certeza. Então, eu acho que como o pessoal está falando de utilizar a internet, eu acho que é isso, é tentar utilizar a internet para subverter a internet, usar ela de outra forma, que dê para educar. Só nela tem muita coisa, tem quase tudo. Então, e se for para utilizar ferramentas mesmo de programação, existem boas ferramentas de software livre que a pessoa comentou, que não se precisa pagar nada para isso, que rodam em praticamente qualquer máquina, que ela foi feita realmente para acessibilidade, para poder as pessoas usarem. E a gente pode estar conversando depois até de passar essas referências todas dessas ferramentas que podem ser usadas.